Olha aí, gente, eu acho que a gente tem um som, será, gente? Porque você vê, o Bolsonaro sai, a Polícia Federal está saindo também, daqui a pouco o Bolsonaro vai ser acompanhado pelo Carlos. Olha aí, ó. Olha aí, sai o Carlos Bolsonaro, filho 02, aparentemente tranquilo. Estão sérios, claro, mas não há altercação, a gente está com áudio aí, ó. Aqui a gente pode... Chega o Eduardo. Faz uma pergunta, onde é que está não sei o quê, o Bolsonaro aponta. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de janeiro de 2024, são 18 horas e 30 minutos. Bom, agora você viu aí a operação contra Bolsonaro. Eles foram por terra, por ar e pelo mar atrás do Bolsonaro e, na verdade, a própria Polícia Federal desmente a versão de Bolsonaro sobre a pescaria de Bolsonaro e dos filhos dele, sobre a tal pescaria oportuna que os livrou de ter que encarar a Polícia Federal na hora que ela chegou, durante a operação, né? Eles saíram antes e quando eles saíram, eles já estavam sabendo de tudo. Nós vamos ver isso. Mas antes eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E agora é o seguinte, o Carlos Bolsonaro ele vai ter que depor, no caso da BIM Paralela, e a corporação deve convidar o vereador a prestar esclarecimentos ainda nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. No entanto, ele vai ter até 3 dias para ir depor, uma deferência, é um parlamentar, né? Menor, é um vereador, mas é um parlamentar, e realmente o que se espera é que seja muito tenso, porque o Carlos Bolsonaro é alguém que tem muita dificuldade para falar. O Carlos Bolsonaro, ele inclusive foi afastado várias vezes das redes do pai, por ordem do próprio pai, porque ele fala coisas que não deve e tal. Então realmente ele é chamado pelo pai de meu pitbull, né? Porque justamente ele solta os cachorros. Então aí esse momento aí vai ser muito importante. O próprio Bolsonaro já tem explicações para dar sobre o seu post premonitório, né? Ele na semana passada, quarta-feira da semana passada, ele escreveu no Twitter: as próximas semanas poderão ser decisivas, vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas, né? Que aí ele parece já saber de alguma coisa, não é? E a Polícia Federal está muito atenta a isso. Bolsonaro e a BIM Paralela são coisas que vêm figurando no cenário nacional desde 2020. O Gustavo Bebiano, não é? Que era o secretário de governo de Bolsonaro, falou sobre isso no programa Roda Viva, sobre uma proposta que o Carlos Bolsonaro levou a ele e ao general Heleno e ao general Santos Cruz para criar uma BIM paralela, e o Carluxo levou até o nome de policiais que seriam adequados para essa função e que já estariam até atuando de alguma maneira, não é? E o próprio Bolsonaro, naquela famosa live que todos já tomaram conhecimento, porque ela não para
Nós publicamos aqui na semana passada aquela live que o Bolsonaro, em que não é live, aquela reunião do governo Bolsonaro que o STF tornou pública, não é, lá em 2020, quando ele disse que ele tinha o sistema dele de apuração, não é, e falou que ia interferir e tal, fez uma confissão de que ele estava manipulando, dizendo que ia interferir mesmo, etc. Então, já desde aquele momento, e o próprio Sérgio Moro. Moro sai, acusa Bolsonaro de interferência política e ignora a carta branca. O Moro, quando saiu do governo Bolsonaro, em abril de 2020, ele saiu chutando o pau da barraca e fazendo alusões, inclusive, à BIM paralela do Bolsonaro. Seria um bom momento de chamar o Sérgio Moro hoje e ver o que é que ele tem a dizer sobre a BIM paralela, que foi algo que ele sugeriu que estava acontecendo também, entre outras interferências do Bolsonaro. Inclusive, na reunião que o Bolsonaro falou sobre a BIM paralela, ele se referiu ao Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro não queria deixar ele interferir na ponta ali e tal, e que troca o chefe, se não trocar o chefe, troca o ministro, que ele ia interferir sim. Então o Moro deve ter muito a dizer nesse momento, não é? Vamos ver se ele vai dizer, o que é que ele vai dizer hoje que ele está na aba do Bolsonaro, de volta, né? Mas o X da questão é a seguinte: a Polícia Federal não acredita na versão do Bolsonaro de que ele foi pescar, que ele não sabia de nada. A Polícia Federal disse aqui, o Reinaldo Azevedo, no UOL, ele disse que o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro tinham conhecimento de que a Polícia Federal cumpriria o mandado de busca e apreensão na residência onde a família está, e eles se mandaram para pescaria, que eles dizem, deram uma versão para essa pescaria, não é? E na verdade eles já sabiam. Essa é a notícia que trouxe hoje não só um repórter do UOL, como o próprio Reinaldo Azevedo já tinha trazido essa informação, não é, de que a Polícia Federal sabia. O Globo também publicou uma matéria em que diz que a Polícia Federal não acreditou na história da pescaria, acha que eles queriam sair do local, inclusive para dificultar a apreensão do celular do Carlos Bolsonaro e tal, e depois mudaram de ideia. Então, nada do que eles estão dizendo está convencendo as autoridades. E, inclusive, a Polícia Federal cita dois fatos bastante importantes que também fazem com que a Polícia Federal desconfie e desminta as falas dos Bolsonaro sobre a BIM paralela. A Polícia Federal fala, por exemplo, sobre a live que o Bolsonaro fez um dia antes, ou seja, ontem à noite, né, no domingo à noite, e na véspera da operação da PF contra o Carlos, um de seus filhos, em live para tratar de eleições, diz que não, o Bolsonaro disse que não recebia mensagens da BIM, né, ele tocou no assunto, e essa live foi recheada de falas que teriam a ver com a operação da PF no dia seguinte. O jornal Estado de São Paulo sustenta a tese de que um computador da BIM estava em endereço de Carlos Bolsonaro. Veja, eles publicaram 14 horas isso. Os Bolsonaro desmentiram de manhã, a Polícia Federal não confirmou essa informação, mas o jornal Estado de São Paulo está bancando essa informação de que sim, um computador de Carlos Bolsonaro, da BIM, foi apreendido em um endereço ligado a Carlos Bolsonaro. E a mensagem que liga Carlos ao esquema da BIM paralela, segundo a Polícia Federal. Tem uma mensagem de uma assessora dele, não é, que ela realmente pede ajuda para o Alexandre Ramagem sobre
informações. Ela diz aqui: bom dia para o Ramagem. Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. Delegada da Polícia Federal, doutora Isabela Muniz Ferreira, né? E aí ela pede ajuda para descobrir informações sobre processos contra o Carlos Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, a coisa está se afunilando e agora é só esperar que a justiça siga o seu curso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.